Uma amiga disse que mulher tem saco. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e criei esse canal para desvendar mitos e mistérios da saúde feminina. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muita gente ficou chocada com a notícia de uma menina que, após ter uma relação sexual consentida com um jogador de futebol, faleceu por ter uma laceração do fundo de saco de Douglas. Fundo de saco? Mulher tem saco. E ainda com nome de homem. E quem que é esse Douglas? Então, como a gente sabe, lá no passado, a ciência, a educação, ela era limitada ao universo masculino. E nessa época, os homens eram os anatomistas, ou seja, aquelas pessoas que descreviam as partes do corpo humano. E um desses anatomistas, chamados James Douglas, ele descreveu uma região, uma espécie de fundo, uma região que fazia uma escavação entre o reto, ou seja, o intestino, né, o final do intestino, e o útero. Então, essa escavação que ficava nessa região entre reto e útero, ele chamou de fundo de saco, justamente por lembrar um saco mesmo. E por ele ter descrito essa região, mais tarde eles acrescentaram o nome dele na região. E assim ficou, então, conhecido como fundo de saco de Douglas ou escavação reto-uterina. E para que serve essa escavação? Na verdade, ela não tem uma função, digamos assim. É uma região ali do corpo humano e é uma região, em geral, por conta da sua posição, onde se acumulam os líquidos quando a gente está com excesso de líquido no nosso corpo. Esse excesso de líquido pode ser por conta de uma ascite, pode ser porque teve um rompimento de algum cisto ovariano, e aí o primeiro lugar em que o líquido do cisto ou o sangue do cisto vai se acumular é nessa região. Quando a mulher ovula, ela também libera um pouquinho de líquido, e esse líquido também se acumula nessa região de fundo de saco. E essa região também é muito importante na ginecologia, já que a gente consegue avaliá-la através de um toque vaginal. E se a mulher tem dor ao toque nessa região do fundo de saco, isso pode ser um sinal ou de que ela está com alguma infecção ou que ela pode ter o que a gente chama de endometriose. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo que eu explico um pouco sobre a endometriose, então se você ainda não assistiu, dá uma conferida. Vamos deixar o link na descrição aqui desse vídeo. E a laceração, quando que ela acontece? Laceração nada mais é do que uma ruptura, como se fosse uma espécie de corte mesmo. Primeira coisa, acalmem-se, ruptura ou laceração do fundo de saco não é uma coisa comum. A laceração, ela pode acontecer nessa região por causa de algum trauma num acidente automobilístico, por exemplo, ou num trauma quando a mulher tem uma queda, que a gente chama de queda em cavaleiro, quando ela cai, né, com as pernas abertas, que é comum quando a mulher está andando de cavalo ou quando ela está andando de bicicleta. Então, pode também acontecer uma laceração de fundo de saco. E também nas relações sexuais. Mas, de novo, não é comum que isso aconteça em relações sexuais. Então, essa laceração de fundo de saco, ela pode acontecer na relação sexual quando, por exemplo, o casal ou a mulher estiver sozinha e resolver usar algum tipo de objeto, e esse objeto ser pontiagudo e causar algum trauma. Então, muito cuidado com os seus brinquedos sexuais. A gente tem um monte de opção aí no mercado, várias lojas, sexy shops. Então, usem produtos que sejam adequados para fazer a masturbação ou para usar junto com o seu parceiro ou parceira. Agora, em outras situações que podem acontecer durante a relação sexual. No caso de um estupro, em que a relação sexual é não consentida, então a mulher vai estar com a musculatura mais travada, a lubrificação não vai estar adequada, porque a gente sabe que a lubrificação vaginal ela não é controlada pela mulher. Então, sempre que ela vai ter um ato sexual, se as preliminares forem ok, né, ela vai relaxar mais e isso também vai estimular a lubrificação. Mas, mesmo que a mulher não esteja relaxada, mesmo que seja uma relação sexual não consentida, ou seja um estupro, a mulher também vai ter uma lubrificação.
porque é um mecanismo de proteção do corpo da mulher para que realmente não haja trauma, não haja ferimentos na região vaginal. Então, a própria vagina, para se proteger, vai ali lançar alguns líquidos, alguma secreção, para que o atrito naquela região não seja tão intenso. Mas, como eu disse, se é uma relação não consentida, a mulher não vai estar relaxada. Então, a musculatura vai estar travada, a lubrificação, apesar de acontecer, não vai ser tão eficiente e, pela região ficar ali muito ressecada, isso favorece ao trauma e também à laceração. Uma outra situação é numa relação consentida, mas que o ato sexual tenha sido feito com muita intensidade. Ou quando a mulher também não está com uma lubrificação tão adequada, ou seja, a preliminar não foi tão adequada, ou às vezes ela até usou camisinha, a camisinha deixou ali a região um pouco mais ressecada, o lubrificante ali da camisinha não foi suficiente na hora da relação. Então, se você percebeu que a sua lubrificação não está muito legal, não deixe de conversar com o parceiro para vocês fazerem o uso de um lubrificante. Além disso, quando a mulher está ali no pós-parto ou na péri ou já está na menopausa, também é comum desse tecido vaginal ficar mais fino. E além de ficar mais fino, ele produz menos secreção. Então, isso também vai favorecer aos traumas nessa região. Inclusive, dentro do meu consultório, tem um tratamento que é muito moderno e que eu gosto muito de usar, principalmente nessas pacientes que estão entrando na menopausa, que é o laser íntimo. O laser íntimo vai ter justamente esse papel de estimular colágeno na região e estimular a produção de secreção vaginal para que o tecido não fique tão fino e fique mais molhado, digamos assim. E uma outra pergunta, né? Será que toda laceração no fundo de saco vai gerar uma consequência tão grave quanto a morte? Isso vai depender muito de como foi o trauma, da profundidade também do tamanho dessa laceração, porque essa região de fundo de saco, ela é muito vascularizada. Então, dependendo do tamanho da ruptura que acontecer ali, a mulher vai ter um sangramento muito intenso e muito rápido. Então, é por isso que ela precisa de um atendimento médico com urgência. E se esse atendimento não acontecer, pode, infelizmente, levar à morte. Mas, como eu disse, não se desesperem. Não é uma coisa comum. E se você é uma mulher jovem, se você tem uma vida sexual ativa, lembre-se dessas orientações que eu passei ao longo do vídeo. Se a lubrificação não estiver muito legal, conversa com o parceiro de usar um lubrificante. Lembra da importância das preliminares na hora da relação sexual. E se você já está ali naquela fase da perimenopausa, que tal avaliar então o tratamento com laser íntimo ou uma reposição hormonal para melhorar o aspecto da pele dessa região e assim a gente evitar traumas. E me conta aí nos comentários, você já tinha ouvido falar sobre o fundo de saco? Você sabia da importância dele na anatomia da mulher e também para diagnosticar outros problemas e outras doenças? Me conta aqui nos comentários e se você gostou do conteúdo desse vídeo, envia ele para outras mulheres para que mais pessoas se informem e também deixa aqui o seu comentário e a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo.